Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, Igreja do Avivamento. Um bom dia, que Deus possa nos abençoar, nesta manhã, que juntos possamos ser edificados, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos continuar dando seguimento à nossa série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse ou as igrejas da Ásia. E nós queremos, em nome de Jesus, convidar você para estar conosco, nesses momentos que estaremos falando sobre a continuação do que começamos a semana passada sobre a igreja de Pérgamo. Então nós vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versos 12 ao 17, mas antes, primeiro, nós queremos orar ao Senhor, pedir que o espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento e de inteligência esteja sobre as nossas vidas, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Pai, pela vida de cada um que está aqui conosco nesta manhã, aí na sua casa, através desse canal do Facebook, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, que seja essa moça, seja esse moço, esse homem, esta mulher, que todos, ó Pai, possam aprender, ser edificado, ó Pai, que venhamos crescer, ó Pai, que possamos crescer, ó Pai, naquilo que nos alimenta, naquilo que nos solidifica, que é a Tua palavra, Pai. Eu quero abençoar cada um, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos lá, mas antes de lermos, quem está conosco aí, Ana? A Thalia, Moisés, a Tia Neide, a Tia Zuleide. Aleluia. Nosso bem-vindo aí a vocês, que vocês possam compartilhar, convidando outras pessoas a estarem conosco, amém? Vamos ler a palavra então? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Eu lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Aleluias. Amém? Queridos, na semana passada nós comentamos e falamos algumas coisas a respeito da igreja de Pérgamo. Falamos sobre a questão, da apresentação de Jesus feita a essa igreja, uma igreja que recebe uma apresentação de guerra, A Bíblia diz que a espada afiada de 2 gumes, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E é interessante que nós comentamos que nós precisamos entender que nós servimos um Deus, e lá no versículo 16, a Bíblia vai dizer que esse Deus que tem a espada de 2 gumes, ele é um Deus que guerreia por nós. Ele é um Deus que luta por nós. E a igreja de Pérgamo, ela recebe essa apresentação, Um Deus que tem o poder para julgar, um Deus que tem o poder para castigar, mas também um Deus que tem o poder para libertar. Amém?
E nós conversamos e falamos, né, que Pérgamo, né, ela ficava ali na região da Ásia Menor e ficava no alto, a cidade de Pérgamo ficava no alto, por isso o nome de Pérgamo, né, que quer dizer alto, lugar alto, né? E também uma outra questão é que por causa, né, da questão aí do domínio que essa cidade sofria, não podia pedir, como que diz assim, importar papel, né, o papiro do Egito. Então eles começaram a fabricar os pergaminhos e se tornaram muito conhecida e famosa e com certeza uma grande potência financeira, porque ali em Perga começou a distribuição para todo mundo de então do pergaminho. E Pérgamo tinha uma biblioteca que só perdia para a biblioteca de Alexandria. E essa cidade era onde tinha lá o templo ao deus Zeus. E também o templo ao governador César, né? Então, Pérgamo se tornou aí a capital, né, do governo romano naquela região, né? Então, hoje nós poderíamos dizer que Pérgamo é a Brasília do Brasil, né? Ou lá dos Estados Unidos, onde tem a Casa Branca, Washington, né? E isso trazia muitas dificuldades. E a maior dificuldade que as pessoas de Pérgamo sofria estava ligado à questão de todas as pessoas que representavam o governo de Roma, ao passar, tendo ali em Pérgamo o templo dedicado, né, a César e outros templos dedicados a outros governadores, mas principalmente esse de César se tornou famoso por quê? Porque todas as vezes que alguma autoridade de Roma passava, as pessoas que ali moravam deveriam, né, seja ela, né, de qualquer religião, tinham que se curvar, prostrando, dizer Ave César. Ave César, né? Louvado seja César, agraciado seja César, salve César. E eu terminei a aula a semana passada fazendo aí um desafio, né? Um desafio para que as pessoas pudessem procurar, né, alguma coisa sobre essa pessoa, Esculapo, ou Esculápio, né? Você aí que está comigo, mais alguém chegou aí, Ana? Quem mais chegou com a gente aí? Pastor Celso, a Estel, o Rick e a Shirley. Tá? Alguém aí, né, sabe, já ouviu falar sobre Esculápio? Eu vou ajudar você, né? Você já ouviu falar sobre Esculápio ou Asclépio? Segundo os estudiosos, Esculápio ou Asclépios, né? Eles a mesma pessoa aí, se tornaram conhecidos, né? Ou uma das maiores pessoas, né? Ou a pessoa de maior destaque do mundo atual e principalmente, né? Ali de Pérgamo, por causa do exercício da medicina, ok? E aí, na verdade, né, Esculápio ou Asclépio, ele se tornou conhecido por causa do seu bastão, o seu bastão enrolado pela serpente,
Então, quando você vê o bastão enrolado pela serpente, você lembra de qual profissão? Da medicina, né? É o símbolo da medicina. E isso aconteceu 1.200 anos antes de Cristo. E isso é uma coisa que chama atenção, por quê? Porque também em Pérgamo havia ali muitos sacerdotes que praticavam a medicina. E havia um templo, né, onde se cultuava, né, a essa pessoa que depois se tornou um deus para as pessoas, o Deus, né, que tinha o poder de cura. Então, veja bem, em Pérgamo tinha o templo a Zeus, em Pérgamo tinha o templo a César, isso sem falar de outros templos onde outros governadores eram adorados. E em Pérgamo também tinha esse Deus, né, Deus da cura aí né, Esculápio ou Asclépio, né, onde as pessoas elas iam lá para receber cura e receitas, medicamentos para serem curados. Então, queridos, Pérgamo se tornou uma cidade muito idólatra. Por isso a expressão que está escrita ali, né, onde tem o trono de Satanás. Quando a Bíblia fala sobre o trono de Satanás, né, se fala sobre a questão ali do templo, aonde tinha ali o altar ao Deus César. Ou também algumas pessoas acreditam a Zeus. E a Bíblia vai dizer no final do versículo, além desse trono a Satanás, também a cidade aonde Satanás habita. E por que Satanás habita? Por causa dessa questão de muita idolatria. De muita idolatria. Então, se existe uma coisa que a gente pode entender, tanto na questão Grécia quanto na questão Roma, é que a contribuição maior, né, não estou falando assim das coisas boas, mas negativa, e principalmente aí na questão espiritual, é esse estabelecimento, né, ou esse estabelecer da idolatria. Mais Roma do que Grécia. Havia muita idolatria. Então, tudo era motivo para se fazer um templo, tudo era motivo para se estabelecer, né, deuses com D minúsculo e fazer disso uma religião, fazer disso um culto, aonde as pessoas, né, das vezes não era opcional, era obrigação, obrigatório a adorar, a servir. Então isso trouxe, queridos, para esta igreja muita dificuldade. Por quê? Porque esses deuses gregos, deuses romanos, eles acabaram se tornando, né, uma pedra no sapato da igreja de Pérgamo. E é interessante, irmãos, por quê? Porque enquanto na igreja que nós estudamos, né, anteriormente, a igreja de Esmirna, não havia por parte de Deus nenhuma crítica com relação à igreja de Pérgamo. Veja como que começa o verso 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Veja que interessante, irmãos. Olha a expressão usada, né? Numa outra versão diz assim: tenho, todavia,
algumas coisas. Lá em Éfeso, né, apesar de nós vermos lá que era duas coisas, o abandono ao amor e também, né, a questão, né, de terem deixado as suas primeiras obras e também a questão dos nicolaítas, você não vê essa expressão algumas coisas. Como acontece em Tiatira, como acontece em Sardes, que foram igrejas que nós já estudamos, você não vê isso. Porém, queridos, quando você olha para a igreja de Pérgamo, está assim, verso 14: tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E que coisas são essas, queridos? Veja, se não bastasse ser ela uma cidade onde estava estabelecido muitos templos com muitos deuses, e alguns deles que você não tinha opção, você era obrigado a adorar, ainda havia em Pérgamo, na igreja, eu falei aonde? Na igreja. Dois fatores, pelo menos, que foram alvos para que Deus dissesse, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E quais são, ou quais eram esses fatores? A Bíblia vai dizer assim, eu vou ler nessa versão, tá? Leia na versão NVIana. Você tem aí pessoas que vão aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Amém? Se apegam, na versão da Ana tá apegam, tanto para um quanto para outro. Mas na Bíblia de Estudo Genebra, né, que é a tradução mais perto do original, a Bíblia vai dizer assim, que os que sustentam, escreva essa palavra, sustentam a doutrina de Balaão. E depois vai dizer assim, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. E eu não sei você, mas eu acho muito interessante e principalmente muito pertinente essa expressão ou este verbo sustentar ou sustenta. Por quê, queridos? Porque quando a gente fala sobre, né, os que sustentam, está falando daqueles que mantém, que não deixa ser esquecido, que não permite que se apague, que não permite que acabe, que não permite que suma, desapareça, seja esquecida. E parece, queridos, que essa não é, ou não era um privilégio apenas da igreja de Pérgamo. Ou seja, dessa questão de sustentar determinados assuntos. É algo que Satanás, ele na verdade tem utilizado e bastante. Por quê? Porque as pessoas de Pérgamo
queriam influenciar a igreja e acabaram que influenciando com essas doutrinas. E quando nós falamos de doutrina, né, as pessoas, elas muitas das vezes têm uma ideia errada desta palavra. Porque para algumas pessoas, a palavra doutrina significa uso e costume, quando na verdade a palavra doutrina, ela vem do grego e essa palavra significa ensinamento. É querigma, é ensinamento. Então, era um ensino que existia dentro da igreja de Pérgamo. Ou, na verdade, eram dois ensinos. E aí, queridos, para nós podermos compreender qual era a doutrina de Balaão, qual era o ensino de Balaão, nós precisamos voltar, amém? Voltar, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Números, capítulo 22, nós vamos ler do verso 4 ao 6, e depois, logo em seguida, nós vamos ler o capítulo 31, versículo 15 e 16. E eu gostaria que você, que está aí em casa, nos acompanhando nessa escola bíblica dominical, pudesse interagir conosco aqui, né? Que você possa mandar seus comentários, que você possa mandar aí aquilo que você sabe sobre essa questão e me ajudar, né, a aprender também. Eu preciso aprender, amém? 22, 4, 6? É. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Ou seja, Balaão era um profeta. E segundo o último versículo, que é o 6, era um profeta reconhecido, ao ponto de Balaque dizer o seguinte sobre Balaão: aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado, e aquele que você abençoa é abençoado. Mas qual era a intenção de Balaque com relação a Balaão? Usar Balaão para que Balaão exercesse o seu ministério ou o seu dom para fazer o quê? Enfraquecer o povo que estava ali, né? No verso 1 ali, no verso 4, diz que eram os amalequitas, é isso? Moabitas. Os moabitas. Não, os moabitas eram de Balaque. Os israelitas. Os israelitas, para amaldiçoar, ou seja, enfraquecer os israelitas, para que os moabitas, sobre o governo de Balaque, tivesse êxito. Então, qual que é a doutrina de Balaão aí, o ensino de Balaão? Enfraquecer o povo de Deus. E quem é, e quem é que Balaque estava querendo usar para promover esse enfraquecimento? Balaão, o profeta. A minha pergunta é essa, querido. Mudou
muita coisa da igreja de Pérgamo para as nossas hoje? A minha pergunta é: acontecem isso hoje na igreja atual? Irmão, eu não vou entrar em detalhe, ok? Mas recentemente houve ali no estado do Espírito Santo uma questão sobre uma menina de 10 anos que acabou ficando grávida por uma questão de abuso, né, de estupro, e foi então feita uma cirurgia para que a criança fosse tirada, ou seja, um aborto. E aí algumas pessoas começaram a ir na mídia. Para quê? A favor, né, ou melhor, contra aquilo que foi feito. Mas outras pessoas foram para a mídia, né, para dizer que realmente o que foi feito está certo. Eu não vou entrar em questão porque eu acho que isso é uma questão muito pessoal e me desculpa se você achar que eu sou daqueles que ficam em cima do muro. Não, eu tenho um posicionamento. Esse posicionamento é meu, né? Eu ensino dentro da minha casa e não vou ficar ensinando a igreja, porque eu acho que isso daí é uma questão que você tem que conhecer e ter a sua base aqui, ó, dentro da Bíblia. Mas eu vi, né, pelo menos o que me chamou a atenção, não vou citar nomes por questão ética, dois pastores que na verdade estavam ali batendo de frente contra uma cantora que, me desculpa, né? Assim, o seu argumento é muito fraco, não só para isso, mas para outras coisas. Mas só que eu achei uma coisa assim muito forte de um dos pastores, ele não mora nem aqui no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, porque ele chega a dizer para essa pessoa em rede nacional, ali nas redes sociais, na internet, dizendo assim, que essa moça, ela não como se diz, ela não é referencial para a igreja. E aí, irmãos, eu começo a pensar o seguinte, que tudo o que o diabo ele tem feito, né, entre essa questão de agora e outras questões como de governo, né, vamos dizer, não estou defendendo e também não sou contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, como também não estou defendendo e não sou contra o governador do Paraná, Ratinho, como também não estou defendendo e não sou contra o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, mas uma coisa que nós precisamos entender é que o inimigo ele tem usado de ter determinadas coisas e pegado esses grupos que existem dentro da igreja e usado tudo isso para quê? Para enfraquecer. Porque qual era a intenção de Balaque contra os israelitas? Destruir. Destruir quem? Destruir o povo de Deus, os israelitas. E qual que é a intenção do diabo? Eu vou perguntar para você, qual é a intenção do diabo? Eu vou perguntar para você, o diabo está preocupado com a política? O diabo está preocupado com a moral? O diabo está preocupado com a situação financeira? A única preocupação e ocupação do diabo é com a igreja.
O diabo não está nem aí se o governo é da direita ou da esquerda, se usa verde, se usa vermelho. Você acha que o diabo está preocupado com isso? O que traz para o diabo preocupação e que faz dele uma pessoa ocupada 24 horas é a igreja, porque ele quer acabar com a igreja. Mais nada. Ou estou errado? E como é que ele quer fazer isso? Enfraquecendo. Porque se você quer, pastor Celso, o senhor está aí, por favor, me ajuda. A Thalia e o pastor Celso falaram aqui, ó. A Thalia falou destruir o povo de Deus, o pastor Celso falou matar, roubar e destruir. É isso aí. Pastor Celso, me ajuda. Se o senhor quer abalar uma casa, um edifício, aonde é que o senhor deve mexer? E que muitas das vezes as pessoas, elas não percebem, não notam. É nos seus fundamentos, na sua estrutura. Porque são os fundamentos, são as estruturas que mantêm o edifício em pé. Salmos 11, verso 3. É isso? Ou é um 5? 3. Então leia. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Então, quando a base está sendo atacada, o que pode fazer o justo? É uma pergunta. Pastor Celso te ajuda a falar. Responder o que é na base. Então, irmãos, o que eu e você precisamos entender? Que a doutrina de Balaão, ela está estabelecida em cima do quê? De uma estratégia de enfraquecimento da estrutura. Você entendeu? Agora, vamos lá para Números 31, verso 15 e 16. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Leia de novo. As mulheres fizeram Israel serem o quê? Infiel ao Senhor. Infiel ao Senhor. E quem é que estava por trás disso? Balaão. Balaão. E aí, queridos, existe uma questão de imoralidade, prostituição, adultério. Agora, ei, olha para mim, queridos, presta bem atenção. Como uma pessoa do naipe ou
da estirpe de Balaão, um homem que até Balaque reconhecia: se você amaldiçoar, está amaldiçoado, se você abençoar, está abençoado. Como é que uma pessoa como Balaão, ele cai nesta cilada satânica? Como é que um profeta, aquele que recebe de Deus aviso das coisas que estão acontecendo e das coisas que irão acontecer, como é que um profeta ele chega a esse nível? Vamos lá, povo de Deus. Como? Olha lá, vamos lá em Números 22. Vamos ler do verso 21. 21. Até o verso 30. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montando em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com o muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz para você? Que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. E mais outro. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Olha, irmãos, você consegue entender aonde a doutrina de Balaão chega? Gente, 3 vezes. Primeiro, a jumenta, ela sai para o campo. Balaão bate nela, porque não é para fazer ela voltar para o caminho. Depois, essa jumenta, depois, mais uma vez. Agora, na 3ª vez, ela deita no chão. E Balaão está cego. Balaão havia perdido a visão. Balaão, ele tinha sido, de uma forma ou de outra, queridos, comprado por Balaque ao ponto de perder a sua visão espiritual. O pastor Celso falou aqui, ganância. Então, consegue entender
um profeta que quando ele é citado pela primeira vez, que é no capítulo 22 ali, onde Balaque manda chamá-lo, é a primeira vez que Balaão aparece, ele aparece como um profeta que tem o respeito de Balaque, e não era só de Balaque, de todo mundo, porque Balaque chega a dizer assim, ó, você é um homem que quando você amaldiçoa, está amaldiçoado, mas quando você abençoa, está abençoado. Só que isso funciona enquanto ele está na visão de Deus, enquanto ele está no propósito de Deus. Mas agora Balaão, ele já não está mais no propósito de Deus, ele já não está mais na visão de Deus. Então agora Balaão, ele já está, na verdade, debaixo do domínio de quem está no trono de Pérgamo, de Satanás, de quem habita e rege na cidade de Pérgamo, Satanás. E infelizmente, queridos, nós estamos vendo nos dias de hoje pessoas que estão sendo, de uma forma ou de outra, influenciada e, na verdade, tem perdido a sua visão, estão perdendo a sua visão e a revelação de Deus, e estão sendo usados como Balaão. Para quê? Para enfraquecer o povo de Deus, para que, na verdade, isso traga destruição. E eu fico triste quando eu começo a ver isso, irmãos, né? Em plena internet, um pastor e uma levita, sabe, batendo de frente, com comentários de ofensas. Eu fico pensando, meu Deus, será que essas pessoas, elas não entendem que tudo que elas estão fazendo é a vontade do diabo? Aí você pode dizer, não, pastor, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ter a nossa posição. Sim, irmão, eu tenho que ter minha posição, mas, irmão, eu tenho que entender o seguinte, Jesus, ele vai dizer assim, que o escândalo, ele não tem como ser evitado, porém, ai daquele por quem o escândalo vier. Agora eu preciso ficar colocando o meu parecer e a minha opinião. Irmão, para algumas pessoas que eu posso chamar no particular, sabe? Na minha casa, no meu gabinete pastoral e dizer, ó, fulano, presta bem atenção. Não segue esse caminho, você está errado, presta bem atenção. Porque esse período que, né, nós estamos saindo aqui em Curitiba, né, nós estamos na bandeira amarela, o que surgiu de mestres da lei, de pessoas que, né, começaram a fazer live, ensinar, meu Deus, eu fico assim, nada contra essas pessoas, mas aí eu fico pensando em pessoas que querem... Irmão, tem coisas aqui na Bíblia que são revelações que Deus deu para mim, que é minha, eu guardo para mim, sabe? São coisas que eu sei que são assuntos que tem gente que discutem. Por exemplo, né? A milenista, pós-milenista, milenista, gente, armeniano, calvinista. Meu Deus, pessoal, você tem que ter uma noção do que o diabo está querendo. Causando confusão. E é interessante, irmãos, que a Bíblia está dizendo assim que lá em Pérgamo, Deus tinha contra essa igreja algumas coisas. Uma delas era essa, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. E eu acho interessante que lá na igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, né, Paulo vai chamar a atenção das pessoas lá
Porque naquela igreja havia 3 grupos de pessoas. Aquelas que eram de Paulo, aquelas que eram de Apolo e aquelas que eram de Cristo. Qual dessas 3 estava certa? Segundo um análise morfológico e interpretativo do texto, nenhuma delas, irmãos. Porque Paulo vai deixar claro o seguinte, ó, presta atenção, você que defende que é de Paulo, você não está certo. Você que defende que é de Apolo, você não está certo. Você que defende que é de Cristo, você também não está certo. Porque Paulo vai dizer assim, ó, um planta, outro rega. Quem dá o crescimento é Deus. Então, tem muito mais coisa sobre a doutrina de Balaão. Ok? Eu poderia fazer um estudo próprio sobre a doutrina de Balaão, mas você captou, entendeu? A doutrina de Balaão é para enfraquecer o povo de Deus. O objetivo maior. Mas eu quero ler mais um texto que está lá em Judas. Judas só tem um capítulo, né? Do verso 10 ao 16. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Não, do 10, né? Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Ó, do que Judas está chamando as pessoas? Animais irracionais. É como se fosse um cachorro, alguma coisa, é por instinto. Não tem discernimento nenhum, sabedoria nenhuma. Vamos lá. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Até qual? Tá bom, tem, até o 16. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam os outros por interesse. Viu? Esse é Balaão. Ah, mas não é só Balaão, né, pastor? É Corá e também Caim. Pois é. Estão tudo no mesmo saco. A Bíblia chega a dizer que são pessoas sem frutos, são pessoas como árvore que foi arrancada 2 vezes e morreu 2 vezes. Gente, é sério. Agora eu pergunto para você, como que pode, irmãos, essas pessoas estarem dentro da igreja? Bom, aí é com Deus, né? Mas essas pessoas estavam dentro da igreja de Pérgamo e, desculpa, estão dentro das igrejas de hoje. E essa é a função
dessa doutrina. O quê? Destruir a unidade e o trabalho da igreja. Enfraquecer a igreja. Que horas são? 10h20. Enfraquecer a igreja. Não vou parar por aqui, né? Semana que vem a gente dá continuidade. Mas você conseguiu entender, meu irmão? Quem está com a gente aí, Ana? Tivanete, Tia Zilda, Pastor Celso, Pastor Edilane, Lucas, Tia Zuleide, o Rick, a Thalia, a Stephanie, a Shirley. A doutrina de Balaão, irmãos. A Bíblia diz assim: eu tenho contra ti algumas coisas. E na Bíblia de Estudo Genebra, diz assim: aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Aqueles que mantêm a doutrina de Balaão ativa. A Bíblia está dizendo que Deus é contra essas pessoas. E esse texto de Judas, ele é muito forte. Porque a Bíblia diz que o que está reservado para essas pessoas... O que está reservado para essas pessoas? De Judas. De Judas. Acho que é o verso 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras. Leia o 13, acho. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. O que está reservado para essas pessoas? As mais densas trevas. Para quem que essas densas trevas está reservada? Para os seguidores de Caim, Balaão, Corá. É o que está escrito na Bíblia, irmãos. Por quê, queridos? Porque você quer ver uma verdade que muitas pessoas ainda não entenderam? Vamos lá em Números para acabar. 23. Verso 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Bom, você entende esse versículo? Ana, Acho que sim. o que você entende? Que quem Deus abençoa, o homem não pode desabençoar. Então a pior coisa, irmãos, é uma pessoa como Balaão que perdeu a visão, querer ir contra algo que Deus estabeleceu. A igreja. Então a Bíblia vai dizer lá em Mateus que as portas do inferno não prevalecem contra. Então, qual é a estratégia do diabo? O diabo vem para enfraquecer, irmãos. E o que está acontecendo hoje? Ele está tentando destruir a igreja, acabar com a igreja, fazendo o quê, irmãos? Enfraquecendo. Colocando medo. Mexendo na base, no fundamento, na estrutura. Que estrutura é essa? Na doutrina. O que é doutrina? Ensino.
trazendo um ensino raso, trazendo um ensino, irmãos, que não muda, que não transforma. Sabe, hoje, o que está na moda são as frases de efeito, o que está na moda é a questão cognitiva, o que está na moda. Eu não sou contra, irmãos. Estudar o corte frontal, o cortês frontal, né? Esquerdo, direito, de trás. É lindo tudo isso, estudar a mente humana. É uma beleza, eu acho tudo lindo, eu gosto de ler, eu procuro me informar. Mas, meu amado, a base. A Bíblia diz, irmãos, Salmo 11:3, destruídos fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se o alicerce for comprometido, pastor Celso, fala aí o que vai acontecer, por favor. A casa tem recuperação, pastor Celso? Se o alicerce estiver comprometido. Responde, pastor, sim ou não? Aí você pode dizer, por que você está perguntando só para o pastor Celso? Porque ele é construtor. Ah, mas não precisa ser construtor para saber. Sim, não precisa, mas um construtor pode confirmar. E eu vou perguntar uma coisa para você que está aí, pastor Edilane, ou pastor Rogério, né? Thalita, Ivonete, você que está comigo aí. O pastor Celso falou que desce tudo. Enquanto você está fazendo o fundamento, o alicerce, você vê. Depois que você levanta as paredes, faz o piso, tem como ver? Não vê. É a parte que mais se gasta, que não aparece, que não chama atenção, que nem é comentado, a não ser que a pessoa que compra a casa pede para ver a planta. Ou quando muito, né? Quando vai fazer alguma reforma na casa, daí busca saber se tem uma planta para saber como que está a estrutura, para ver se dá para levantar mais um piso, fazer mais um puxadinho. Mas é isso que mantém, te sustenta. E nós precisamos entender. Semana que vem eu vou continuar. Eu não sei o que você aprendeu hoje, mas a minha oração é que Deus possa ter falado com você. A doutrina de Balaão não é, entre aspas, um privilégio só da igreja de Pérgamo. A doutrina de Balaão é uma doutrina atual e que tem como objetivo enfraquecer, destruir a igreja. Vamos orar? Ana. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado. Que o Senhor, Pai, possa ministrar, Senhor, aos nossos corações e que tudo aquilo que nós ouvimos hoje possa, Senhor, descer ao nosso coração. Que não venhamos, Senhor, nos guiar por essas pessoas que seguem a doutrina de Balaão, tentando ser a igreja, mas que possamos nos fortificar em Ti, Senhor, e continuarmos firmes na base que o Senhor construiu e nos deu, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fique conosco ao longo desse dia. Abençoe, Senhor, a casa e a família de cada um que esteve aqui conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Pode falar, mãe. Acho que é o pastor Rogério que escreveu. Ele falou assim:
O problema é que o alicerce fica invisível depois de construído o edifício. Muitos então não investem no alicerce e aí sua casa vai abaixo. É isso aí, pastor. Por aí. E a questão maior aí, pastor, é que hoje o que o diabo está fazendo é isso. Ele não está mexendo nas paredes que aparecem. Ele está indo no alicerce. Ele está fazendo igual rato, ele está cavando a terra e se infiltrando lá embaixo. Ninguém está vendo, mas ele está lá mexendo na estrutura, naquilo que sustenta. E aí a gente está vendo hoje uma igreja que tem sido enfraquecida e que, né, se continuar assim, né, acaba sendo destruída. Por quê, queridos? Porque falta, né, nós entendermos que a doutrina de Balaão é tão atual quanto, né, tão atual quanto. Aí você começa a ouvir algumas pessoas inteligentíssimas, pessoas que eram profetas de Deus com os ensinos que... E aí a pessoa diz, realmente ele tem razão, a gente estava enganado, foram anos sendo ludibriado, foram anos... Eu tenho ouvido, né, acompanhado algumas pessoas, não vou citar nome, pessoas abençoadas, pessoas que, né, trouxeram para a minha vida muito crescimento, né, com seus ensinos, e que hoje viraram casaca, falando contra tudo que eles mesmos pregaram, dizendo que eles pregaram porque eles estavam enganados, falando que eles ensinaram, não tinham buscado conhecer direito. Gente, é um absurdo. Deixa eu só dar um recadinho para você. Jesus procura fruto, não folhas. Lembre disso. E esses que são como o de Balaão, de Judas, não tem fruto. São como a árvore que já foi cortada, arrancado 2 vezes e morreu 2 vezes. Às 18 horas nós temos o nosso culto. Ele é online e presencial. Amém, queridos? Estamos em Curitiba, na bandeira amarela, né? Estamos vendo que hoje existe um acesso maior de pessoas nos lugares, desde que esses estejam com máscara, né? Como eu já disse, na igreja a água foi tirada lá do bebedouro, então cada um tem que levar a sua água. Os banheiros, eles estão abertos, né? Mas só em extrema necessidade mesmo, ok, pessoal? E nós estaremos lá hoje, às 18 horas, adorando ao Senhor. Você pode acompanhar aí, você que não pode, né, estar com a gente, você pode acompanhar de casa. Sei que o pastor Celso está aí, né, naquele período de quarentena. Ele mesmo diz que não é a mesma coisa, né, pastor Celso? Mas eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. Mas está aberto, né, para um nível maior de pessoas, desde que não ocupe a porcentagem lá que é permitida pela igreja. Então, às 18 horas, você que quer estar conosco, é muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? As salas para as crianças não estão funcionando, até porque não pode, né? Enfim, nós ainda não estamos liberados, nem as escolas foram liberadas, ok? Mas você pode participar conosco do culto, seja ele online ou presencial, tá bom? Às 18 horas, estarei ministrando uma palavra de Deus para a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Obrigado por você estar conosco e ficar conosco aí. Deus abençoe você, sua família. Tenha um domingo abençoado. Vocês estão vendo que, né, tá frio aqui, por isso que eu tô até de touca, tá bom? Deus abençoe. Beijo.